bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast Pode Isso, Mãe! Aqui que vai ser um lugar para a gente dividir muitas vivências e muitas experiências, mas também aprender muito. A gente vai se informar, vai se inspirar com cada tema que vai passar aqui que vocês não fazem ideia. Eu sou a Mariana Servan, sou empresária, sou mãe do Gael e do Ravi. E eu sou a Jete Mundim, sou pediatra e sou mamãe do Arthur e do Pedro. Então, se você é mãe, quer ser mãe ou simplesmente conhece uma mãe, já compartilha, se inscreve no nosso canal, curta e comenta bastante que toda semana vai ser o nosso ponto de encontro. Bora juntas nessa viagem maluca e deliciosa que é a maternidade, né, Jete? Ai, justamente, né, Mari? Tá muito legal, né, os nossos temas. E você tá se achando a Barbie, né? Ai. Hoje, na verdade, a gente está gravando esse vídeo hoje, dia 20 de julho, estreia mundial da Barbie, né? Eu falei até no Instagram que hoje o mundo está cor-de-rosa, né, Mari? Eu fui meio do contra, porque eu sou aquariana, mas eu tô meio que numa paleta aí também, com Barbie certeza. Core, vermelhinha. E claro que o nosso look não poderia ser diferente. Phoenix Store. Melhor curadoria de marcas daqui, de Campo Grande, mas elas entregam para todo o Brasil, então você não precisa ficar chateado. Ô, Mari, e esse brinco maravilhoso? Lu, Casou, né? Da Lumiziara também. Então, a gente tá, ó, top. Barbiecore hoje, com certeza. Sim. E vamos apresentar o tema? Bora, mas antes, roda a vinheta, Carlão. Mari, eu quero te fazer uma pergunta, porque no consultório, gente, meu WhatsApp, desde que começou o ano... Inclusive, deve ter mensagem minha até, né? Porque você é pediatra dos meus filhos. Exatamente. É a queixa do ano. Então, eu quero te perguntar, na tua casa, tem alguém tossindo, Mariana? Até eu, inclusive, estava tossindo, fiquei rouca várias semanas, né? Até 2 semanas atrás. Mas sim, sempre, né? Ainda mais agora, inverno. Começa a melhorar, dá 3 dias, tá de novo. Então, sim, a gente faz mêsversário de tosse lá em casa. Eu brinco que, cara, meus pacientes, eles começaram a tossir em janeiro e não pararam até agora. Não pararam mais. O Brasil todo tá tossindo. O Brasil todo. Então, nada mais justo do que a gente falar hoje sobre esse tema. Então, nós vamos conversar sobre tosse, sobre como aumentar a imunidade das crianças. Pergunta de milhões. Exatamente. E a gente vai entrar nesse mundo de alergia, imunologia, asma, tudo que vocês pensarem sobre isso. E para isso, não tinha como a gente não trazer outra pessoa que é referência aqui no nosso estado. Ela, maravilhosa, doutora Estela Miranda, alergista e imunologista, presidente regional do Mato Grosso do Sul, aqui da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, e mamãe do Antônio. Seja bem-vinda, Estela. Muito obrigada, Jete. Muito obrigada, Mari, pelo convite. Ela é linda. Eu só estou aqui por conta dessas 2 princesas, porque eu não apareço em vídeo de jeito nenhum, mas a Jete e a Mari também. Mas principalmente a Jete, né? Me convenceu de estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite. E espero que eu não decepcione as mães, as famílias, bom, por aí. É que a gente sempre quer uma fórmula mágica, né? Então, talvez a decepção chegue aí, porque ela não existe, mas vai ter muita informação importante, né, Jé? Vamos começar? Gente, eu acho que vocês têm que assistir do começo ao fim, tá? Não pula, porque toda mãe, quem tem uma criança em casa, todo pai, toda mãe, tem que saber sobre isso, tá? Vamos lá, então? Bora, já vou começar, como eu falei, a pergunta de milhões, já chutando a porta, porque eu também quero saber essa resposta. Doutora Estela, tem algum remédio, tem algo que a gente possa fazer para aumentar a imunidade dos nossos filhos? Eu sabia que essa pergunta vinha, mas não assim, pá, já de primeira, né? O que vocês acham? Eu não posso falar, eu já sei a resposta. A gente já sabe a resposta. Eu pelo que eu já tenho... Expectativa e realidade. Eu sou duplamente aqui amparada, né? Você é médica dos meus filhos e a Jete também, então eu já sei a resposta aqui. Não. Depende. A resposta acho que seria depende, né, Estela? E aí, assim, ó, eu adoro essa pergunta e no consultório eu tento conversar com os meus pacientes para entender o que quando eles têm essa demanda assim, eu quero um remédio para melhorar, aumentar a imunidade, qual que é a demanda? O que ele imagina que seja a imunidade? Porque quando a gente pensa em um remédio para a imunidade, parece que imunidade é algo estático ali, né? Uma entidade estática que eu vou tomar um remédio que eu comprei lá na farmácia e que tudo vai se resolver. É claro que eu entendo que essa demanda vem por conta de quadros de infecção de repetição, principalmente. Mas eu sei, a Jete me falou várias vezes, não seja teórica, Estela, mas eu preciso explicar algumas coisas certeza. até para eu poder responder isso, né? E justificar a minha resposta.
Então, o sistema imunológico, ele é extremamente complexo. Ele não é uma coisa, ele não é um órgão, ele não é uma célula. É uma junção de células, de substâncias que conversam entre si. E isso é extremamente complexo. É como se fosse um exército. O exército, para funcionar, ele já tem a sua barreira física, que é ali um muro, um arame farpado que fica ali em cima, um portão de ferro muito grande, tem o soldado que fica ali na frente armado, lá dentro tem aqueles soldadinhos, eu não sei toda a hierarquia do exército, talvez eu fale nomes errados aqui, mas tem o soldadinho, aquele menino que faz 18 anos e vai para o exército correndo na Afonso Pena, todo fortinho, assim, ele é rápido, ele é ágil, mas ele não é experiente, ele está ali meio afobadão. E aí, conforme for, também tem os cargos mais altos ali, né? Tem A patente vai subindo, a patente vai subindo. E assim funciona o nosso sistema imunológico. Então, isso tudo, essa organização e a comunicação entre eles é complexa. Seria ingênuo da nossa parte achar que tomaria um remédio para que tudo resolvesse na nossa vida. Tá? Então, a gente nasce com algumas defesas, né? Então, a gente tem nossa pele, que dá essa proteção do ambiente externo, as mucosas que revestem ali o sistema respiratório, o trato gastrointestinal. A gente tem células que fazem parte da imunidade inata, e eu vou usar esses termos assim, né, só para que vocês entendam que são células que elas têm uma ação muito rápida, mas elas são completamente inespecíficas. Só que é elas que ajudam naquela resposta inicial ali de febre, de dor no corpo. Então, a nossa imunidade funcionante, ela é importante. A gente não pode combater esses sintomas. E aí, depois, com um tempo, lá mais ou menos depois do 6º mês, é que começa a formação de anticorpos próprios ali do bebê. Então, principalmente nos primeiros 6 meses do bebê, ele não tem uma imunidade experiente, ele pega muito da mãe, né? Então, tem a imunidade tem anticorpos passiva, que passam, pela amamentação, né? Pela placenta no final da gestação. Então, bebês prematuros, eles têm mais chances de infecções por isso, e através da amamentação também, tá? E aqui já começa o primeiro ponto de julgamento, que a gente não vai julgar mães que tiveram, né, que não conseguiram amamentar, ou que, por exemplo, o parto normal, a gente sabe que ajuda muito a passagem do bebê ali no canal vaginal, por conta da microbiota, né? Mas quem não pôde, teve cesárea, tudo bem, não tem problema. Então, só para voltar no assunto, então, tudo isso, ela vai se formando com o tempo. Então, não tem como eu esperar algo diferente do sistema imunológico da criança que não seja a imaturidade, certo? Então, não tem como eu dar um remédio para isso. Assim como o bebezinho, ele vai nascer, ele não sabe nada. Então, o dentinho dele vai crescer, o cabelinho dele vai crescer, ele vai aprender a sentar, ele vai andar, o sistema imunológico dele também vai amadurecer. Não tem como. Esses dias eu vi um meme, achei muito engraçado, que é um bebê que ele já tem um monte de dente. Vocês já viram? Fica aquela cara de dente. É um negócio esquisito. Então, não tem como um bebê ou uma criança muito pequena ter o sistema imunológico, a gente esperar que ele tenha o mesmo sistema imunológico do adulto ou de uma criança maior. E até o fato dele entrar em contato com doenças ao longo da vida, né, dos anos, isso também é o que fortalece o sistema imunológico. A gente querer criar nosso filho numa bolha. Não vai pegar a coisa do chão, não vai pôr na boca, aquela coisa muito bitolada, né? A vitamina S é importante para isso, né? A gente brinca, a vitamina S é a vitamina da sujeira. Ela é importante até para melhorar ainda mais, né, esse crescimento aí do sistema imunológico, né? Isso, ótimo. Então, é isso. Não tem um remédio, mas tem coisas que ajudam. Ô, Estela, né? peraí. E só antes de você entrar nisso aí, até qual idade que esse processo de amadurecimento ele vai? A partir de quantos anos que a imunidade está um pouco melhor, assim, para falar, tá melhor, a partir de qual idade, assim? De forma geral, assim, com os 2 anos já está bem melhor, e até os 5 anos, mais ou menos, ele já está mais ou menos maduro. É que tem criança que ela vai atrasar um pouquinho mais, mas ainda assim não está anormal. Então, a gente, quando avalia isso, né, quando a gente avalia a parte do sistema imunológico como um todo, a gente olha muitos pontos, são muitas frentes. Então, a imunidade não é uma coisa. Por isso que eu falo assim, não tem como eu dar um remédio se a gente entendesse a imunidade, deveria ter um desenho, né, para explicar que são tantas frentes que a gente avalia que não tem como ser um remédio só. Sim. Tá? E aí, mais ou menos até os 5, 6 aninhos, a maioria das crianças já vão estar bem. Só que, lógico, que nesse período, até que os soldadinhos dela reconheçam, entendam, você eu já te conheço, aqui você não entra mais, você é novo, né? Até que isso vá acontecendo, leva um tempo. E aí as crianças, elas vão entrar na escola, vão entrar em contato com muitos vírus, com algumas bactérias, então é inevitável
que ela passe por essa fase sem ficar doente. Ela vai ficar doente. Ela vai né? ficar Não tem doente. como. Aí, o que a gente precisa diferenciar, e que a Jade sabe muito bem, é a criança que fica muito doente, mas está tudo bem, são resfriados, são infecções da via aérea superior, sem nenhum sinal de gravidade, daquelas doenças que, de fato, têm uma maior gravidade e a gente tem que ficar alerta, né? São os sinais de alerta. Ou as crianças que complicam muito, né, Que Estela? complicam muito. Porque, assim, é normal a criança ter muitas infecções durante o primeiro ano de escola, por exemplo. Então, a gente recebe no consultório muitas mães que falam, poxa, meu filho entrou na escola e, sei lá, ele está emendando um resfriado atrás do outro. Mas é absolutamente normal que essa criança tenha até 14 infecções virais durante o primeiro ano que ela frequenta a escola. Ou seja, é uma por mês, esse o cálculo. Mais que uma. E se você contar, Mari, que uma infecção até ela produz catarro, aquela catarreira, até melhorar a Emenda. catarreira, Emenda tosse, uma na outra, vai né? 2 semanas aí, é praticamente emenda uma na outra. É. Mas a gente tem que ter um olhar para essa criança que ela responde bem a esse resfriado, essa gripe, daquela criança que sempre complica, né, Estela? Sim. E aí até é um sinal de alerta, eu não sei nem se deve ser, eu acredito que talvez, uma orientação pediátrica, né, de vocês. Olha, eu acho que talvez seja o caso de tirar seu filho da escola. Tem algum momento que vocês pensam nessa possibilidade? Uma criança que interna com frequência, toma muito antibiótico, precisa de suportes mais importantes, né, no hospital e tudo mais. Existe essa orientação? Talvez espera, deixa completar 2 aninhos. Existe? Existe. Eu vou Sim. falar da parte pediátrica Isso. geral. Primeiro que a gente sempre avisa, né? Mãe, seu filho vai ficar doente, eu já aviso antes, para ela já saber. Mas aquela criança que ela responde mal, porque às vezes o mesmo vírus, Mari, em você, ele vai fazer um estrago e em outra criança ele vai fazer outro estrago. Então, aquela criança que ela responde mal ou que ela está ficando demais, que ela precisa de internações, que realmente ela está complicando muito, chega o momento de você chegar na família e falar, você tem a possibilidade de ficar com essa criança em casa? Sim. Porque a gente sabe que muitas famílias não têm, precisam para trabalhar, tem que deixar a criança na creche ou na escola. Mas se o pai ou a mãe tiver essa possibilidade, a gente já antes indica nem colocar na escola. Eu já indico colocar na escola a partir dos 3 anos, por isso que eu perguntei para a Estela. Que o sistema né? imunológico já está um pouquinho É. mais formadinho. Porque eles vão ficar doentes, independente da época que eles entrarem. Mas é muito diferente a maturidade do sistema imunológico de um bebezinho que às vezes entra com 6 meses, 1 aninho, né, na escola com um monte de bebezinho também que traz vírus, às vezes até de casa, de uma criança de 3, 4 aninhos. Então, aqui também não é um outro julgamento e cada família tem uma situação, né, que precisa colocar na escola. Mas quanto mais velha a criança entrar, com certeza ela vai ter essas infecções, mas ela vai passar de uma forma mais tranquila por essas infecções. Então, e voltando lá, a Jade começou a falar, para a gente finalizar, o que fazer, né, para melhorar o sistema imunológico? Então, você falou que a via de parto, por exemplo, é algo que favorece, é óbvio, né? Dentro das possibilidades. Dentro das possibilidades, a amamentação, o contato, né, a tal da vitamina S, deixar essa criança explorar exatamente, e o que mais? Bom, aí uma coisa que é muito importante é o sono, que nesses primeiros meses talvez não seja. Mas até que eles são adaptados, eles são prontos para esse sono irregular. Né? Quem faz dorme parte pior do é a mãe processo. do Sim, que o bebê, É. né? Porque ele acorda ali para sobrevivência E tá mesmo, para tudo bem. mamar. Então, mas assim, pensando numa criança até um pouquinho maior, ali dos seus 2 anos até os 4, 5 anos, que ainda fica um pouco mais doentinho. Então, precisa ter horário de sono. A criança precisa dormir cedo e não dá para acordar muito tarde, né? Tem um horário de sono adequado, a alimentação. Então, às vezes a gente busca muito isso, né? Eu preciso repor vitaminas, preciso repor as coisas através de remédio. Não. É claro que é fundamental que a gente tenha, né, óleos, elementos ali, mas isso vem através, principalmente, da alimentação. E aí, isso não é nenhuma orientação minha, isso é uma orientação lá da pediatra. Eu sei de todas as dificuldades também, mas não adianta a gente querer recorrer a algo milagroso se a gente não está conseguindo fazer o básico bem feito, tá? E o mais importante... Também tem a questão de exercício físico, né? Que daí talvez a gente possa depois falar isso até relacionado. Exposição ao sol também. Exposição ao sol. E o mais importante é vacinar a criança. Porque, veja, o nosso sistema imunológico, para ele formar um anticorpo, reconhecer, fazer um cara crachá ali e falar, eu já te conheço, aqui você não entra mais, ele precisa ter conhecido aquilo antes. Então, a gente tem 2 formas. Eu brinco com o Antônio, quando ele não quer fazer alguma coisa, que ele tem a possibilidade de aprender no amor ou na dor.
E aí ele sempre escolhe, obviamente, no amor e as coisas ficam boas para o meu lado. Então, o nosso sistema imunológico ele pode aprender no amor ou na dor. Ele pode aprender ficando doente, muito doente, ou ele pode aprender com a vacina. A gente está dando a oportunidade do nosso filho desenvolver resposta a um agente infeccioso sem que ele quase morra com aquilo. Exato. E a gente viu recentemente acontecer surtos de sarampo, aconteceu acho que até um caso de poliomielite. É uma tristeza. Acho que no norte do país, gente, uma doença que estava erradicada no país há mais de 30 anos, então doenças voltaram a circular por falta de vacinação. Então, assim, vacinar é um ato de amor, é um ato de responsabilidade coletiva, porque eu não estou pensando só em mim, eu estou pensando no ponto de vista de comunidade. Exatamente. Mas, principalmente, é um dever dos pais ou responsáveis. Então, eu não sabia, mas eu busquei essa informação, que vacinar é um ato obrigatório, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente. Exatamente. E o pai ou responsável, né, o pai e a mãe ou responsável que não vacina, ele pode ser caracterizado como negligente e até ser punido. Tem infrações para isso, né? Sim. Então, assim, é muito sério. Né? Você pode morrer de sarampo, Sim. pode morrer, meningite mata, febre amarela pode matar, enfim, tantas doenças que você pode pegar uma forma mais leve pelo fato de ter sido Influenza. vacinado. Eu não preciso nem ir longe. Meu marido, né, para quem sabe nossa história, a gente se conheceu dessa forma. O Fernando, aos 25 anos, quase morreu de gripe suína, H1N1, num ano que ele não Sim. tinha sido vacinado. Veja. E você deve ver isso bastante no hospital, né, Gé? Crianças que complicam por uma influenza, por uma HN1, e são doenças completamente passíveis de serem prevenidas, né? Pneumonia também, Mário. A gente tem muitas pneumonias graves. A Estela a gente vai entrar nesse ponto da diferença até da vacina da rede pública para a rede particular, né? Mas a gente tem, por exemplo, a vacina da pneumonia, que ela previne contra os sorotipos mais graves de pneumonia. E é nítido a diferença daquela criança que se vacinou, daquela criança que não se vacinou. Eu vendo isso dentro do hospital, entendeu? Você vê Sim. bastante, né? Então, assim, inclusive no meu meio, eu conheço pessoas próximas que não vacinam os filhos, por escolha mesmo, desde que nasceu não tomou nenhum tipo de vacina. E eu falo para elas, eu respeito a sua opinião, não vou discutir, eu sou uma pessoa educada, consigo viver numa sociedade em que as pessoas têm opiniões diferentes, mas eu não consigo entender, né? Um pai ou uma mãe que expõe a criança a um risco a desenvolver uma doença que é completamente passível de ser prevenida, né? Então, é algo muito sério. Eu acho que, pelo menos, o mínimo, sabe, Mário? O nosso calendário vacinal do SUS é um dos melhores do mundo. Exatamente. Eu tenho pacientes... A gente é referência, né, no Brasil. Eu tenho pacientes, eu já tive paciente da Austrália, Estados Unidos, da Europa, né, que eu faço teleconsulta às vezes, e pacientes que, quando vêm no Brasil, né, ficam lá comigo. E a gente, quando vai comparar o calendário vacinal, o nosso calendário vacinal base, ele é muito bom, sabe? Sim. Então, assim... A Estela, a gente pode entrar um pouquinho, você explicar um pouquinho se existe diferença da vacina da rede particular para a rede pública, mas a gente deixar claro, antes até dessa explicação, que pelo menos o básico da rede pública, pô, gente, é de graça, né? Tem que fazer. Precisa fazer. Então, tem, né? É claro que o nosso calendário do SUS é um calendário... muito bom, mas algumas vacinas que são recomendadas pela Sociedade de Imunologia e pela Sociedade de Pediatria não contemplam ali, né, pelo calendário do SUS, então só tem na rede particular. É claro que a gente tem que entender todo o contexto da família, e tem família que, de fato, não vai conseguir fazer essa vacinação na rede particular, mas eu sempre converso com eles que isso é um investimento. Então, programe-se, organize-se. Hoje em dia tem tanta coisa, sabe? Tem vaquinha virtual. Depois eu até conto alguns casos para vocês, porque como eu tenho crianças com alergia, eles precisam, às vezes, comprar adrenalina, alguma coisa. Eu já escutei muitas histórias, assim, que as famílias se organizam. E vacina é isso. Então, na rede particular, existem vacinas que não tem na rede pública. Por exemplo, de meningite, o meningo B, que é uma das mais importantes, apesar de realmente ter um custo um pouco mais alto, é uma das mais importantes. Tem vacinas na rede pública que elas dão um pouco mais de reação e precisam de mais injeções, que isso já vem num grupinho ali, né, na rede particular, e que também tem menos reações. O importante é que a família não perca tempo, porque uma das coisas que as famílias, que eu vejo muito, né, claro que ali no consultório eles esquecem muito de levar a carteirinha. Aí eu falei, puxa, não é pediatra, né? Eu sou pediatra de formação, mas faço pediatria. Mas eu gosto de conferir justamente para saber, né, como que está até a proteção dessa criança. Mas criança que está tossindo não é contraindicado
fazer vacina. É importante a gente falar isso Uau, também, isso é Estela. importante. Porque assim, de às vezes falar, né? fica... Senão tem Ai, mãe tô que vai atrasada há ficar... meses, não dei a vacina dos 6 meses porque ele tá não para de tossindo. tossir. Então eu tenho muitos pacientes que estão com o calendário. Claro, se está em vigência de infecção, Febre, com febre, isso também nem é uma contraindicação absoluta, sabe? É claro que daí a gente vai evitar essa situação, né? Logo pode fazer, mas tosse, por exemplo, não é. Então mantenha esse calendário vacinal em dia. E o que eu achei interessante de você falar, se organize, cara, tantas coisas que a gente vê que é supérfluo no enxoval, já se planeja para o primeiro ano da criança, se for possível, tomar na rede particular, principalmente por conta das reações, ou vacinas que não tem na rede pública. Tanta coisa é supérfluo no enxoval, né, Jete? Olha uma ideia boa para se pensar. Se planeja aí para o primeiro ano, porque depois começa a espaçar bem. Acho que tem vacinação obrigatória, acho que até uns 18 meses. Depois tem a da gripe todo ano. E, se eu não me engano, o Gael foi vacinar agora com 4 anos. Então, aí tem um intervalo super grande para você se programar novamente. Então, achei sensacional isso. Se organize, é isso aí. É um investimento mesmo. E uma das diferenças também que a Estela estava falando, né? Então, algumas vacinas que realmente só tem no calendário particular, menos picadas, né? No calendário particular toma menos picadas, e a parte da reação e os sorotipos. Tem algumas vacinas, Mari, que ela tem nos 2 calendários, particular e público, só que o do particular, ele protege contra mais tipos de cepas, né? Mais subtipos ali do que da rede pública. Então, é importante, sim, né? A gente se programar e fazer uma vaquinha entre a família, que seja, né? Então, é investimento, como a Estela falou. Com certeza. E aí, vou até aproveitar para dar uma dica, né? Porque dica boa é dica dada, né? Deixa eu aproveitar e até dar. Para quem mora aqui em Campo Grande, capital, ou até mesmo aos arredores aqui, né? No interior, quando a gente pensar, é possível, então vou investir na saúde do meu filho, preciso pensar em um lugar para dar vacina na rede particular, é importante a gente saber qual vai ser esse lugar, né? Porque tem todo um método de armazenamento, não pode ter oscilação de temperatura, acho que tem todas umas particularidades importantes, prazo de validade, né? Então, a gente tem que ir num lugar que a gente confia, né? Então, para quem é daqui, do estado, um lugar que eu indico, né, particularmente falando, é a Immunilife, eu sempre falo, sempre me confundo, de imunologia, né? A Immunilife, então as meninas lá são super experientes, né? Elas já estão acostumadas a lidar com os bebezinhos, com as crianças menores, que tem que ter toda a paciência do mundo, já prepara ali a perninha ou o bracinho, né, para uma analgesiazinha para não doer tanto, fazem a tal da aplicação simultânea, né? Gente, eu acho isso importantíssimo. Os meus sempre sofriam um pouco. Quem não sabe, aplica 2 vacinas ao mesmo tempo, né? Uma em cada perninha, então, teoricamente, dói menos, né? Menos, deu uma, tem que dar outra, tem que dar mais uma. Então, não, aplicação simultânea. Então, e óbvio, né, que a gente está falando, então, de investimento, o preço deles são imbatíveis, viu? Então, se quiser comparar com qualquer outra clínica aqui da cidade, com certeza o preço vai ser mais baixo. Então, mulherada, pais também, a gente consegue se organizar, foi o que a doutora Estela falou, nunca que isso é um gasto, é um custo, investir na saúde dos nossos filhos é investimento, então fica aí a dica. E eu vou aproveitar a deixa da vacina para dar uma dica. Gente, muitas vezes no posto eu fico triste porque a paciente chega para mim e fala que ela foi proibida de dar mamar durante a aplicação. Sabia que eu passei por isso? Então. Porque eu dei a do sarampo de 6 meses, não dá na particular, né? Que é meia dose. A dose zero. Isso, eu dei na rede pública, não me deixaram amamentar o Ravi. Não, mas isso não existe, não é uma contraindicação, a gente chama até, inclusive, de mamalgesia. Isso. Então, você pode, sim, amamentar o seu filho enquanto ele vai sofrer a picada ali, e a gente sabe que isso ajuda a reduzir a dor e o trauma. Isso. Isso é importante de ser falado mesmo. Então, Estela, voltando tudo nisso da imunidade que a gente está falando, uma das coisas também, eu vou complementar, né, que a gente foi para o assunto da vacina, mas uma coisa que eu digo que é muito importante para você aumentar a imunidade do seu filho, fazer o acompanhamento regular com o pediatra. Porque ali a gente vai identificar quando tem alguma coisa que realmente destoa, que pode sinalizar para uma doença de deficiência real de imunidade, que aí onde eu identifico enquanto pediatra e mando, por exemplo, para a Estela, encaminho para o especialista. E também para a gente fazer o acompanhamento. A mãe fica querendo tanto, que vitamina que eu dou, que vitamina. Gente, a vitamina, ela é importante na imunidade, mas quando ela está em déficit. Então, a maior parte das vitaminas, de todos os nutrientes que a gente precisa, a gente consegue tirar da dieta. Raros os casos em que a gente realmente precisa complementar com polivitamínico, por exemplo. Só que tem algumas vitaminas que a gente só vai identificar a deficiência se a gente dosar
no exame, como, por exemplo, a ferritina, né? A gente só vai saber que está baixo dosando. E são a vitamina D também, a gente, até ter sintoma, ela está muito baixa, né? Então, às vezes, com o exame, a gente consegue pegar num grau mais leve. E a gente fazer a reposição dessas vitaminas é importante para aumentar a imunidade, para melhorar a imunidade, porque nesse caso, onde ela está baixa. E aí a indicação de vocês, pelo menos eu sei, né? Porque você é a nossa pediatra, mas anualmente coletar exames de sangue básico, né, Jete? De rotina. É importante isso. A gente, inclusive, Ravi faz aniversário segunda-feira. E ele é o próximo, porque o Gael foi em maio, ele falou, Ravi, eu a já Mari é fui. pontual, né? A Mari é. Mal faz aniversário, ela tá lá Não, coletando assim, as eu vou no crianças. dia, se bobear, eu vou no dia. Minha mãe fala, mas hoje é o aniversário dele. Eu falei, daí, é saúde. Pode aí, coletar ganha exame Um bolo hoje. e uma picada, né? Eu sou pontual, a Jete sabe. Ó, tá aqui todos, ó, já mando todos. Mari, Jete, então, só também, né, pra gente talvez finalizar esse assunto da imunidade, ou não também, se vocês não quiserem, mas doenças reais, defeitos lá, falhas na resposta imunológica, são doenças muito graves. Então, é claro que existem, a gente chama de erros inatos da imunidade. Antigamente tinha o termo de imunodeficiência, mas eles viram que não era só uma deficiência, então essas doenças elas podem se manifestar até com desregulação. Às vezes a quantidade numérica está ok, mas a função não está adequada, né? Legal. Então mudou um pouco o termo. São doenças potencialmente graves. E aí, claro que existem alguns sinais de alerta que eu comecei a falar. Então, são crianças que têm infecções de repetição. Então, algumas pneumonias de verdade. Não aquelas sem começo de pneumonia, aquela manchinha mais ou menos do pulmão, né? Que não existe, claro, eu estou só brincando. Então, pneumonias reais de repetição, otites de repetição. A amidalite não é um sinal de alerta para imunodeficiência, tá? Talvez a gente tenha que pensar em uma outra doença que chama PFAP, enfim, né? Não vou entrar nessa parte teórica, mas ela, lá na lista que tem dos sinais, ela não entra, mas história, por exemplo, de mãe que perde bebezinho muito precoce e não sabe o motivo, a face sindrômica. Então, eu já fiz alguns diagnósticos porque eu percebi o rosto diferente e eu perguntava para a mãe, ela falou, não, mas ela sempre foi assim. E aí a gente foi investigar e tinha uma deleção cromossômica, furúnculo e abscessos de repetição, entre outras, né? Reação, por exemplo, à vacina da BCG, que é aquela primeira vacina que faz a marquinha ali, né, no braço. Então, tem alguns sinais de alerta que fazem que eu pense que a resposta, a conversa ou algum daqueles componentes ali do sistema imunológico não está funcionando adequadamente. Então, existem doenças, por exemplo, que o tratamento é um transplante de medula óssea, não é uma vitamina da farmácia. Algo muito mais intenso, Outros precisam receber grave. imunoglobulina, que é o anticorpo, digamos assim, né, de uma forma simples, na veia. Outros precisam receber imunossupressores ou medicamentos muito específicos. Então, quem vai fazer esse cuidado, quem vai perceber que tem alguma coisa que está errada, é o pediatra ali de rotina. É claro que existem erros da imunidade, erros inatos da imunidade, que às vezes a manifestação é um pouco mais tardia, né? Que são apresentações não tão graves. Mas precisa fazer o segmento com o pediatra, não só quando é bebezinho. Tem que continuar esse acompanhamento depois que a criança cresce. Porque às vezes aí também aparece alguma coisa. O histórico da família também leva em consideração? Histórico Por da exemplo, família. eu fui uma criança que, cara, minha mãe fala, eu nunca fui internada e antibiótico, assim, foram raras às vezes. Eu fui tomar depois de velha mesmo, por infecção urinária e tudo mais. Compensação, o Fernando foi uma criança que minha sogra fala que ele ficava muito doente. Tanto que ele fez cirurgia da amígdala super novinho, porque era uma atrás da outra, apesar de você acabar de falar que não entra, né, dentro dos históricos, mas ele tinha muita infecção de repetição e tomava muito antibiótico. Então, acho que meus filhos tiveram um misto ali, de uma imunidade boa e de uma imunidade mais ou menos. Isso conta para a criança, o histórico da família, dos Conta. pais, no caso? Sim, a história familiar, né, porque tem um componente genético forte, isso conta tanto para doenças da imunidade quanto para doenças de alergia. né? Vamos entrar nas ites. E, até antes disso, eu quero fazer só abrir um parênteses, porque às vezes a mãe que está do outro lado recebe essa informação, né? Que precisou tomar muito antibiótico durante o ano. Ou será que meu filho tem uma doença, né, da imunidade? A gente tem que ver se todas as vezes que esse antibiótico foi prescrito, exatamente. se ele foi bem indicado. Se era necessário, né? Se era necessário. Então, assim, infelizmente, né, existem pediatras e pediatras. Existem atendimentos e atendimentos. Então, às vezes, eu vejo que muita criança chega para mim que tomou já todo aquele checklist dos nossos antibióticos e que, na verdade, talvez nunca precisou de nenhum. Porque o mais comum na infância, Mari, são infecções virais. Disparadamente. Assim, eu acho que até a gente entrar na questão da tosse, a principal causa.
infecções virais e alergias. Bacteriano, gente, é a complicação da complicação, entendeu? Então, exatamente. tem que tomar cuidado com um pouco com esse uso desenfreado do antibiótico. Né? Ah, meu filho usa muito, mas ele usou Calma, muito. será que precisou mesmo, né? Exatamente. Perfeito. E aí a gente tenta triar isso também. E esses casos, Antônio, vamos entrar na tosse agora, Mariana. A tosse é polêmica também. Tosse polêmica, né? Aí eu vou começar com uma outra pergunta polêmica. Estela, meu filho tá tossindo já tem um mês. Que remédio que eu dou pra tosse dele, doutora? A tosse do meu filho não passa. Que remédio que eu dou pra ele? Não sei. Se você souber, me conta que o meu também está tossindo há um mês. Ótima resposta. Maravilhoso. Então, Não existe sei, remédio tô pra brincando. tosse, Estela? Depende da causa da tosse. Perfeito. Né? Então, tosse é um mecanismo de defesa. Lembra que eu falei, né? Que existe um mecanismo físico. Então, no nosso trato respiratório, tem ali um monte de coisa que faz com que funcione. Tem pelinhos, ele parece como se fosse um pneu bem novo, cheio de pelinho. Então, eles ficam ali, aqueles cílios ficam batendo. E a tosse é um dos mecanismos de defesa. É claro que uma tosse persistente não é o que a gente espera, né? Então, já passou um pouco ali. Mas e aí, qual que é o motivo da tosse? Aí a gente vai tratar a tosse dependendo da causa. Como você comentou, a principal causa de tosse em crianças pequenas, principalmente no outono e inverno, são infecções de vias aéreas superiores, os resfriados, né? E aí isso vai ficar num looping eterno. Na hora que ele está melhorando, ele tosse de pega outro. novo, o tempo está seco, né? E aí resseca a mucosa. Então, Por isso que o outono e o inverno são períodos tão tensos pra gente hoje em dia, né? não é Principalmente mais por tomar isso. chocolate quente, Não, e ficar tomar debaixo da vinho. coberta, assistir Netflix, comer um brigadeiro ali de panela, não. A Não. vida da mãe e do Gente, pai fica diferente. Esse meme é maravilhoso, né? Eu, antes de ser mãe, no inverno, com uma garrafa de vinho, Aí depois é chocolate bombinha, lavagem nasal, Soro fisiológico, você. seringa. É isso. É isso. Não, então, assim, ó, vai precisar investigar e vocês sabem, assim, eu recebo algumas coisas meio padrões, assim, no consultório, né? Claro que tem as coisas mais esquisitas, que eu adoro, e tem as coisas meio padrões. Então, é desfazer diagnóstico de alergia alimentar, que talvez não exista, e o outro é aquela tosse persistente que já usou de tudo, e aí abre-se a porta lá, né, da esperança. Meu Deus, me ajuda. E é muito triste, porque eu não consigo ajudar essas famílias, a não ser que seja, de fato, uma alergia que, principalmente em crianças muito pequenas, a probabilidade é baixa, a gente vai ter que esperar. E aí tem algumas coisas a serem feitas que aí o pediatra mesmo pode organizar. Mas só para contar uma história minha aqui, que você falou, né, que meu filho está tossindo há um mês e eu falei o meu também, isso aconteceu. O Antônio, o Antônio é meu filho, né? Ele vai fazer 4 aninhos agora na semana que vem. Que dia que é o Ravi? O Ravi é do dia 24. O Antônio é do dia 25, porque eles eram bem pertinho. pertinho. E aí, ele passou super bem aquele período de vírus sincicial, influenza. Um monte de criança ficou muito doente, assim, até bem grave, né? O hospital ficou cheio. Ele passou super bem. Eu falei, tá ótimo, né? Tá muito bem. Já passou o primeiro ano de escola, já é o segundo ano de escola, tá ótimo. Eu fiquei resfriada. E fiquei ruinzinha, até aí ele começou. E ele nunca mais parou. Então, já tinha uns 30, 40 dias que ele estava tossindo. Então, todo mundo que ia lá no consultório, eu falava, o meu também, nossa, o meu também. Porque, assim, não tinha o que fazer. Só que ele estava bem, não tinha febre, o estado geral dele estava muito bom. E aí, eu vou confessar uma coisa. A gente sabe que tem poucas coisas que ajudam, mas uma das coisas que ajudam muito é a lavagem nasal. Porque a secreção, ela acumula ali, né? E a criança, ela não consegue trabalhar muito bem aquela secreção. O Antônio, ele não sabia ainda suar o nariz. Ok. Então, eu escolho as minhas lutas. E lavar o nariz ali em casa não era uma coisa igual as crianças da JET. Quando o Antônio meus lavam sorrindo. O meu também, desde que nasceram, mas o assim. Antônio, bebezinho, eu lavava. Depois ele não ficava mais doente. Isso não se tornou mais um hábito. Ai, meu Deus, meus pacientes vão ouvir eu falando Caso que eu de não ferreiro, lavava. espeto de pau. Mas ele não tinha necessidade. A vida como ela é, isso A vida aí. como ela é. E aí, as poucas vezes que ele ia ficando doente, eu lavava e tal. Eu ganho, né, a amostra das garrafinhas. Mostrava Isso é o maior pra ele. patrocínio da vida, porque o que a gente gasta com soro, gente. Eu falo, gente. São litros e litros na minha Litros e casa. litros de soro. Mas ele começou a não querer, e eu fui deixando. E aí, dessa vez, já estava um negócio muito extenso, assim. E eu tenho uma amiga que ela falou assim, gente, mas por que você não dá remédio para ele? Pelo amor de Deus, por que você não dá remédio? Eu falei, porque não adianta, Porque né? não tem um Não remédio tem. para tosse. Ele não tem alergia, então não tinha, né? E aí, um dia, ele estava assim, com muita secreção. Eu fiquei com muita dó, sabe? Tava nojento. Aí eu falei,
É hoje. E o Antônio, ele vive no mundo dele, assim, é o fantástico mundo de Bob, é o fantástico mundo de Antônio. Então, se você conta uma história, assim, muito mirabolante, ele cai, ele acredita e ele vai. Então, eu contei toda uma história do catarro, do chefe do catarro, nananana, que a arma era a seringa, e ele caiu no meu papo. Então, ele chegou em casa, Gostei da estratégia. pegou a seringa, ele falou, mãe, agora eu vou combater o chefe dos catarros. E aí, ele começou a lavar o próprio nariz. Então, não precisou ser aquele rolo todo. Tudo bem, foi no nosso tempo, e a gente também aprende isso na maternidade, né? E ele lavava, e aí eu fui ensinando, ele aprendeu a suar o nariz muito rapidamente, saía. Em 3 dias lavando o nariz, ele estava ótimo, ele não tossiu mais. E é óbvio que na teoria eu sempre soube disso. Só que na prática a gente não vê. Então, entendam, é isso. Precisa lavar o nariz, precisa manter ali a alimentação. Às vezes eles ficam mais enjoadinhos para comer, mas precisa. Isso sim, é uma coisa que, pelo menos na minha casa, é inegociável. A alimentação de qualidade, né? Hidratação, entre outros cuidados. Aí depende de como a criança tá, né? Mas isso É o básico, né, básico. Estela? E a lavagem nasal é importante sempre, né? Mas aí aumentar a intensidade e frequência quando tá com essa secreção muito abundante, né? Mas lá em casa é rotina. Eu dou... 2 vezes por dia eles lavam o nariz. Porque vocês são meus pacientes, então vou dar uma dica para geral aí, entendeu? Que é o seguinte, manter essa lavagem nasal pelo menos uma vez ao dia que seja, além de fazer com que a criança crie o hábito da lavagem nasal, também pode prevenir infecções, Sim. porque o vírus fica ali na mucosa, né? E a gente mantém essa mucosa limpa, então pode prevenir, sim, infecções. Sim. E depois você aumenta a lavagem conforme a necessidade. E uma dica que eu sempre dou para as crianças que frequentam a escola, lavar o nariz assim que chega da escola. Isso. Entendeu? Então é uma boa, é um bom Perfeito. horário para ser lavado, né? Perfeito. E, Estela, eu sei que você também, até porque você já deu essa orientação pra gente, mas é até legal a gente falar para quem está ouvindo, existem os tais de anti-inflamatórios naturais, né? Então parece que o mel é algo que é muito bem descrito na literatura, de que Exatamente. é um bom agente aí para tosse. Aliás, a minha mãe, ela faz um xarope de mel com cebola. Cebola, é isso mesmo. Que é tiro e queda. Não, mas até minhas amigas falam, ô dona Dalva, faz pra eu levar pra casa, porque é batata. As crianças, o Ravi fala, tem que tomar o xarope de cebola, eu tô com tosse. E é assim, há uns 3 dias, porque são anti-inflamatórios, de fato, naturais, né? É o que os nossos avós, nossos antepassados usavam, não tinha medicamento, não tinha nada. E é bem descrito isso, de fato, né? O mel. O mel, tem estudos ótimos, assim, né? Porque ele ajuda também ali na viscosidade, ele ajuda na secreção. A cebola, eu acho que já é pelo odor mesmo, que nem o vírus chega perto. Cebola, alho. Mas é porque eu acho que eles também eles têm propriedades anti-inflamatórias. Eu fui ler sobre a cebola. Mas, E assim, ela gera um caldo, assim. Você não dá a cebola, ela faz fica um caldo daquela coisa da cebola com o mel. Fica parecendo um xarope, ele fica grossinho, mas ele não fica tem ruim. umas receitas boas, né? Mas cientificamente comprovado, o único, não sei se é o único, mas de cebola desses sabidamente conhecidos assim, o mel ele é um dos únicos, né, que tem assim propriedades cientificamente mesmo comprovado com estudos mesmo científicos. Mas é importante a gente falar que o Isso. mel é contraindicado para crianças abaixo de 1 ano pelo risco de botulismo. E a gente evita, né, antes dos 2 anos, por ser doce. Porém, se ele for usado como terapêutico, até eu libero para os meus Ali pacientes nessa como fase. própolis, aquele natureba, Pontualmente, né? Aí pode. Exatamente. Pontualmente. Mas mesmo assim, ainda assim, eu evito. Nos menores de 2 anos, né? Isso. Maravilha. Ô, Estela, então, assim, a gente tem que combater a causa da tosse. Perfeito. Certo? Então é isso. É isso. Então, só para ficar firme, assim, resumido. Criança que tá com gripe, não adianta a gente dar antialérgico, então, doutora? Não adianta, porque não é uma alergia, tá? Então, não é para dar antialérgico, não é para dar antialérgico com corticoide isolado. Talvez o antialérgico não seja nem tanto problema, né, gente? Não vai funcionar. Mas também, assim, pensando no risco-benefício, não tem tanto risco assim. Agora, corticoide é um problema. Porque corticoide melhora qualquer coisa. É um super anti-inflamatório, né? E aí, só que os efeitos colaterais do corticoide, a gente já sabe, né? Isso
qualquer mãe já sabe isso que eu tô falando. Então, tem efeitos a médio e longo prazo. Crianças que usam 2, 3 vezes corticoide no ano já tem Já é ruim. alguns riscos. Gente, o corticoide, para quem não sabe aí, é a famosa prednisolona, Isso. né? E os nomes comerciais. Dexametasona, Dexametasona. outros, assim, É que o também. pessoal chega bem usando bastante prednisolona. E isso é muito comum, eu recebo muito no hospital até Porque no compra na consultório. farmácia, né? Não, Sem não precisa de receita. E às vezes essa criança que ela não tem o acompanhamento certo do seu pediatra, ficou doente, a mãe leva no pronto-socorro. E cada vez é um médico diferente que vai atender. Então, o médico passou um corticoide esse mês, o médico que atende mês que vem passa outro corticoide, o outro não sei o quê, e a criança vem usando, sei lá, usou 5 vezes no ano, isso é perigoso. Ou às vezes a mãe, o pai leigo, né? Poxa, aquilo melhorou, eu posso comprar na farmácia sem receita, não deve E ter dá de perigo. novo. Então eu vou dar de novo, É. porque já viu que aquilo funciona, né? Então tem que Mas é tomar muito cuidado. perigoso, é muito Isso. perigoso. Então, não é para dar antialérgico, não é para dar corticoide e... É o quê? obviamente, Oração? O que é, doutora? Então, oração, lavagem nasal, vela, macumba. A minha mãe, ela corta, a minha mãe corta até uma cebola, ela corta a cebola e deixa dentro do Macumba quarto. não, gente, pelo amor de Deus. Corta a Vai, macumba. volta. Zoando, então a gente tá brincando. Mas é oração, lavagem a cebola, nasal, cortar a cebola. A cebola aberta mel. dentro do quarto também, o quarto fica com aquele maior cheiro de salada. Mas diz minha mãe que também melhor, porque ela, ó, suga tudo ali. Estela, e a gente entrando, então, na parte das alergias em si, Tá. né? Antes da gente... Bom, tudo bem que a gente vai falar... Entra como, talvez, alérgico, mas falar da tão temida asma. É isso. Aham. Beleza, então vamos lá. Porque, assim, a asma, muitas vezes, todo mundo acha que também toda tosse também, que às vezes não é produtiva, né? Aquela tosse catarrenta, fecha como asma. É isso mesmo? É, assim, depende. A criança ela pode ter tosse seca por vários motivos, e um dos motivos que a gente tem que pensar é a asma, mas a ideia é justamente desmistificar a asma, porque as pessoas têm medo desse diagnóstico. Eu gosto de dar nome às coisas. Então, às vezes o paciente vem ali com uma história toda misturada, cheia de... Fala, vamos falar então, o que a criança tem? Ela tem rinite, ela tem asma, ela tem dermatite. Porque quando a gente nomeia o que a gente tem, fica muito mais fácil a compreensão, até onde eu posso entender esses sintomas e como que eu vou tratar. Tá? E aí, a asma, as pessoas acham que é só falta de ar, né? Então, pensa em asma como crise, como uma exacerbação, aquela falta de ar. Mas, às vezes, em criança, a manifestação é tosse. É tosse quando corre, é tosse quando dá muita risada, é tosse quando brinca no pula-pula, é aquela tosse à noite, ou uma tosse quando acorda. Então, claro, né? A gente vai ter que avaliar individualmente, mas a asma é uma das possibilidades de tosse seca persistente em criança. E aí, por exemplo, uma criança que foi diagnosticada com asma, pequenininha, isso significa que ela vai ser um adulto asmático ou isso pode melhorar em algum momento? Depende, né? A gente, quando a criança é muito pequena, a gente fala que ele é um lactente sibilante, é um bebê chiador. E isso pode acontecer só por uma hiperreatividade lá de dentro do pulmãozinho da criança, né, dos brônquios, e essa hiperreatividade ela pode ser secundária a uma infecção viral, mesmo que ela teve precocemente, e aí isso tende a ser transitório, mas existem crianças que, de fato, elas vão continuar chiando, e aí, mais velhas a gente consegue dar esse diagnóstico de asma. Essas crianças, normalmente, ou elas têm uma história pessoal de rinite, dermatite atópica, ou tem história familiar. Então, um dos pais tendo alergia, história de qualquer outra alergia, não necessariamente asma, essa criança tem em torno de 50% de chance de ter alergia. Se são os 2 pais, isso vai para 80%, 90% de chance. Então, a gente avalia, são índices preditores de asma. Uma vez que, de fato, essa criança ficou com o diagnóstico de asma, a asma não tem cura, né? A gente ainda não consegue dizer isso, mas ela tem controle. Então, depois ali do final da infância, às vezes na adolescência, a criança já melhorou, né? E uma coisa que eu acho legal a gente dizer é que grande parte dos sintomas disso, né, que começa na criança, na infância, a gente chama de marcha atópica ou marcha alérgica, que talvez seja até um nome mais adequado. É uma criança que, às vezes, a mãe fala, nossa, que azar. Ele tem rinite, ele tem asma, ele tem dermatite atópica. Fala, não é azar, isso era para ser mesmo. Esperado. É o esperado. Porque, muitas vezes, com a predisposição genética, o meio ambiente, existe um termo que a gente fala, né, epigenética, que é o ambiente mudando a expressão do nosso gene. Os nossos hábitos, tudo isso fazem com que a gente desenvolva ou manifeste essas doenças. Então, ela vai caminhar lá, dermatite atópica, alergia alimentar, asma, Tudo ali da rinite mesma família. alérgica. Um primo, um tio, é tudo ali, tudo na mesma família. Vai tudo A chance da caminhando. criança que tem um tipo de alergia ter outras manifestações é grande também, maior, né? isso. É maior. E, Estela, eu recebo também muita pergunta assim, como que eu diferencio
se meu filho tem uma tosse alérgica ou se a tosse agora é por um resfriado ou uma infecção de via aérea superior viral, por exemplo, que às vezes é fácil a gente diferenciar pela febre, né? Mas naqueles casos que não tem febre associado, que é só um resfriado mesmo. Essa tosse, ela é diferente ou não tem como a gente saber mesmo? Não tem como a gente saber, assim, só pela característica da tosse, né? É produtiva ou é uma tosse seca. Algumas, elas vão dar dicas, mas dentro da alergia também pode variar o tipo da tosse. Agora, a gente vai procurar outros sinais, a frequência, se ela tem período intercrítico ou não, sintomas associados. Então, uma criança que mesmo quando não está com tosse, por exemplo, está lá coçando o narizinho ou o nariz escorrendo, tem a preguinha coçando o olho, ou essa criança, isso que eu falei em relação aos exercícios físicos, é uma coisa que chama muito a atenção. A mãe fala assim, é só ele correr que ele começa a tossir. Não é? É uma tosse de hiperreatividade que tende, normalmente, a estar relacionado, né, com asma. Ou a gente fala o teste do pula-pula. Bota a criança para pular, ela começa a tossir. Então, a gente vai ter que avaliar como um todo. Agora, de forma geral, as crianças que têm resfriados, elas vão ficar mais prostradas, elas vão ficar mais encatarradas, né? Tem aquele ciclo, aquele tempo. Então, se ela faz um segmento com o pediatra certinho, o pediatra muitas vezes consegue identificar, diferenciar pelos sinais gerais. E o que é importante é falar que você falou, a asma não tem cura, mas tem tratamento. Tem tratamento. Hoje a gente está um trava-língua aqui, né? Tem tratamento, né? Tem tratamento. Isso melhora muito a qualidade de vida da criança, da família, né, como um todo. E pensando até a médio e longo prazo, não tem perda da função pulmonar, né? Porque às vezes a criança fica lá eternamente tendo crise e isso tem um impacto lá no futuro. Então, é importantíssimo que faça tratamento adequado. Eu já vou aproveitar, né, para falar que o tratamento ele é feito muitas vezes através de medicações que são, né, em dispositivos inalatórios, que são as famosas bombinhas. E essas bombinhas, hoje em dia, elas são diferentes, assim, são bombinhas que têm uma qualidade de medicação, a forma com que ela chega ali, né, na via respiratória, elas são muito seguras, elas não viciam. Tem que parar de ter medo de achar que a bombinha vai viciar e entender que ela vai tratar aquela inflamação crônica basal e que a criança que faz o tratamento adequado, dificilmente ela vai precisar usar, por exemplo, o xarope de corticoide, né, que é uma dose gigantesca de corticoide de uma vez só. Que a gente tem que deixar para as crises mais graves apenas, né? Exatamente. Agora, tem mãe que gosta tanto de bombinha que mesmo quando a gente fala para suspender, não suspende, né, Mari? Sou eu. Não, tá no inverno agora, gente. Eu vou manter o fluxo o ano inteiro. Eu pergunto, Estela, acho que eu vou começar a desmamar a bombinha do Gael. Boa, Mari, faz assim, 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 assado. Beleza. Aí, cara, voltou a esfriar, Estela. Vamos deixar pro próximo mês, assim, vai voltar pra escola. Então, assim, eu estou retardando esse processo porque ele tá tão redondinho que o medo é meu de desmamar mesmo. Não é uma época boa, eu também não. Vamos esperar um pouquinho, né? Vamos marcar lá uma consulta, a gente tá precisando. Setembro, né? Setembro, acho que é um bom depois acabou primavera. Inverno. Mas e aí? Uma boa pergunta, inclusive, né? Eu acho que eu até te perguntei, mas as pessoas que estão escutando não sabem. A gente vai viajar para fora do país em novembro, numa época que tem muito pólen. Tem algo que se possa fazer ou não? Vamos esperar justamente para desmamar aí a bombinha, porque talvez isso seja um potente alérgeno, né? Para desencadear uma crise. O pólen também é, né? Aqui no Brasil nem tanto, né? É mais fora mesmo. Fora do Brasil, isso é uma coisa até... Seu irmão mora na França? Meu irmão desenvolveu depois de velho, né? Meu irmão já tem 40 anos, vai fazer 40 anos, uma asma importante por conta do pólen, que lá você vê na roupa, assim, é absurdo. Nos Estados Unidos, eles têm, inclusive, um marcador, assim, né, da polinização, de quanto... Igual a gente tem aqui da umidade relativa do ar, então eles têm da polinização. Então, aqui, pra gente, não é uma coisa tão frequente assim. No sul do país, sim. Então, os estados ali do sul, eles têm um pouco mais, mas aqui no Mato Grosso não é uma coisa que chama tanta atenção. Então, provavelmente, a gente até viu, né? As crianças não são sensibilizadas, vai ter que ver como que elas vão ficar. Vai ter que ver como que elas vão se adaptar. Levar a farmacinha, né? Todo o arsenal e ver o que vai rolar. Nasce uma mãe, nasce uma farmácia. Nasce uma farmácia. A minha é enorme. Toda viagem assim, você tem um checklist da farmácia. E entrando só para finalizar, a gente finalizar essa parte aí da asma, que a gente quer falar sobre alergia alimentar também ainda, né? Mas a asma anda muito de mãos dadas com a rinite. Sim. E a Estela falou que a asma, ela tem tratamento, tem controle, assim como a rinite também tem. Então, esses casos em que a criança tosse demais, não sei o quê, gente, acompanhe, né, com o pediatra ou com o alergista, porque tem medicações para controle também. Às vezes você tá achando que teu filho tá tendo uma gripe em cima da outra e às vezes não é. Às vezes são crises de rinite, né, Estela?
Perfeito, gente. Isso é um ponto maravilhoso, porque quando a gente vai investigar alergia, às vezes, assim, a cabeça da mãe, ela fosforila lá longe, assim, né? Já culpa o leite, coitado, gente, o leite não tem culpa disso, né? Ou outras coisas, e às vezes é uma rinite simples ali. Ácaro, a gente não consegue eliminar do ambiente, né? Não tem como. Se a gente morasse numa bolha, na bolha ia juntar uma poeirinha com ácaro ali, então não tem jeito. Mas, às vezes, é uma rinite que precisava controlar. Isso eu vejo muito no meu dia a dia. A criança com sintomas de repetição, a hora que examina aquela mucosa, né? A pele lá de dentro do nariz, puxa. Meu dando filho, maior dica. é o nariz do Ravi, ela tá descrevendo a Você mucosa do Ravi. levanta aqui, tá aquela 2 bolas vermelhas Ela vê dentro do isso, nariz. E aí, tadinho. assim, a gente começa a tratar e essa criança melhora demais. E sabe que rinite, as pessoas, elas não dão importância porque, aparentemente, ela não é grave. Só que a rinite, ela leva um prejuízo no sono, na qualidade do sono, porque a criança, ela não tem um sono reparador. Às vezes a mãe fala, poxa, mas ele dorme a noite inteira. Mas é um sono que ele não aprofunda, a criança não descansa. Então, é aquela criança que tem muita olheira, a criança, às vezes, fica agitada no dia seguinte, porque, veja, a gente com sono é um horror, né? Criança, que às vezes não sabe nem manifestar isso, tem dificuldade de aprendizado, tem alterações na arcada dentária, tem mais infecções secundárias. Então, às vezes, a criança que fica muito doente é uma rinite maltratada, porque fica acumulando secreção e evolui, às vezes, né, por uma otite, ou a gente não chama muito de sinusite em criança muito pequena, mas como se fosse uma rinite complicada, né, como uma infecção secundária. Então, isso que você pontuou é importantíssimo, Jete. E, inclusive, tem vacina para rinite, não tem? A gente chama de imunoterapia, né? É que vacina é um termo mais popular, porque a gente lembra muito imunização, né? As vacinas de proteção. A imunoterapia, que são as vacinas de alergia, elas vão estimular o sistema imunológico a reconhecer aquilo que hoje ele responde de uma forma muito exagerada, para não, pera lá, isso é comum, isso você não precisa ter uma resposta tão exagerada assim. E é um tratamento o único que consegue modificar o curso natural da doença. Então, por exemplo, uma criança que tem rinite precocemente, às vezes não manifestou asma ainda, se ela começa a imunoterapia precocemente, diminui a chance de evolução para asma. Maravilhoso. Então, é excelente o resultado, mas a gente sabe que não é para todo mundo, precisa de indicação e também tem um custo, né? Então, não é para toda a família. Perfeito. E aí, o controle do ambiente é muito importante, né, Estela, nesses casos de rinite. Às vezes, a mãe ela só quer ficar dando antialérgico, e eu falo para ela que não adianta tapar o sol com a peneira. Exatamente. A hora que você tirar o antialérgico, se aquilo que está causando alergia continua no meio dela, né? Então, às vezes, a educação ambiental também é muito importante. E daí a gente cai naquela coisa, eu preciso tirar tapete, cortina do quarto, como que é? Como que é, Jete? Me conta. Tem o Jete, quartinho do atópico. A Jete adora esse meu rosto. A Estela tem um post do Instagram dela que eu sempre Não, falo, a gente faz que é assim, sobre o quartinho do atópico. achando que não vai ter repercussão nenhuma, Você né? É um acha que negócio não. simples. É o quartinho do atópico, é o checklist do quartinho do atópico. Então, não varrer, passar pano, você não deixar superfícies, assim, estantes com coisas que acumulam em pó. Não, Ou se bicho de tiver, pelúcia, tem que né? passar pano todos os dias, tirar Tirar cobertor, tapete. dar preferência para edredom, né? Coisas que são Você superfícies fez isso na sua casa, Jete? Fiz. Os meus tiveram uma dermatite atópica. O Pedro Vai teve lá. uma dermatite atópica Vai ferrada. lá no quarto dos meus agora pra você ver o que tem lá. Nada. Não, eles não, o contrário, ele dorme com bicho de pelúcia, tem tapete, o cobertor é aquele fofinho que dizem que é antialérgico, mas é aquele Eu acho ótimo. que parece gente, esses aquele termos. fofinho, mas não é edredom, então em casa eu preciso dar uma melhorada, mas eles estão Mas tão eles de estão boa, controlados. não tem nada demais, mas a gente faz todos aqueles cuidados que você orienta lá, né, enfim, mas tá controlado, mas é importante. Mas a pelúcia, isso. se ela ficar guardada, até é um pouco menos pior, né, Estela? Não, tá em cima da cama, A ele pelúcia dorme que com fica ela. lá na cama juntando aquela É fogueira essa lá mesmo no- que tem lá em casa. Acumula ácaro. E aí, se a criança for sensibilizada, porque, claro, não é para todo mundo, mas se ela for sensibilizada ao ácaro, e aquilo é um gatilho, né? Vai manter aquela inflamação. Então, a criança que dorme ali com a pelúcia no rostinho, o nosso travesseiro, o nosso colchão, ele, depois de um tempo, grande parte do peso dele é ácaro. Nossa, Então, aquela higienização que faz, que é bem comum do pessoal fazer em sofá de casa, também é importante fazer no colchão, importante né, fazer. Estela? Tem um filtro que chama filtro EPA, que ele filtra bem isso, e aí você pode usar capa antiácaro. As pessoas têm, né, a ideia de colocar o colchão ou o travesseiro no sol ajuda, mas não, é o contrário, tá? Então, É episódio bom pra minha mãe Nossa, assistir. bom Tá escutando, saber. dona Dalva? então, até, por exemplo, tem um estudo bem legal que mostra, né? E isso eu negocio com os meus pacientes também no consultório. Então, eu gosto muito de bichinho de pelúcia, mas a gente vai ter que dar uma melhorada nisso. Escolhe 2. Aí, coloca o bicho de pelúcia no congelador.
coloca no saquinho, coloca no congelador e aí vai trocando de tempo em tempo. Porque daí as baixas temperaturas é que fazem com que elimine o Maravilhoso. ácaro. Esse eu vou não fazer sabia, isso esse tudo é. hoje em casa. Não, olha só. Aí a mãe então, precisa ter o freezer, né? Porque freezer. aquele frost free lá, só aquele congeladorzinho não dá Não é o conta. suficiente. Gente, mas e olha até, só. e até falando, é bom a gente falar também sobre os testes, né? Então, os meus filhos, por exemplo, foram crianças que a gente testou várias alergias. A gente testou ao ácaro, acho que testou até a outros tipos de inseto. E quando que isso te chama atenção e a gente fala, mãe, a gente precisa investigar? Ou melhor, vou melhorar a Ou sua qual a pergunta. idade, né? Porque eu, por exemplo, eles eram pequenininhos, acho que veio meio que pouco Indeterminado. sensível, né? Talvez acho que esse é o termo. Qual que é a melhor idade pra gente investigar se realmente tem alergia a isso tudo mesmo? Aí isso vai depender da manifestação da alergia, de qual que é o elemento que eu quero investigar. Então, por exemplo, alimento, né? Que a gente não está ainda falando de alergia alimentar, mas alimento eu posso investigar a qualquer momento. É que a sensibilidade dos exames para ácaros, por exemplo, né? Que é o que vai piorar a rinite, dermatite atópica e asma, ela melhora essa sensibilidade, ela vai melhorar depois dos 2 anos. Antes de 2 anos, a sensibilidade é baixa do exame. Então, às vezes a gente pede, vem negativo, nem significa que a criança não é alérgica. Então, essa interpretação do exame, ela é mais cuidadosa em crianças muito pequenas. E o diagnóstico acaba sendo mais clínico, né, Estela? Exatamente. Isso é comum, Mari. Eu até ia falar isso, porque eu sempre chego no consultório falando, doutora, a senhora não pede uns exames de alergia aí pro meu filho? Não existe Falo, triagem, né? Eu falo, minha senhora, primeiro que tem que ver se tem indicação e eu tenho que ver qual que é a idade, qual o exame que vai pedir. Não é assim, pede uns exames de alergia se tem idade para pedir ou não adianta pedir agora. É legal falar disso também. Isso. E nosso tempo já está chegando ao fim, mas a gente precisa dar uma pincelada, pelo menos, na alergia alimentar, Estela. Porque, assim, hoje, o coitado do leite, ele é culpado de tudo. O ovo ainda tem um porquê, porque realmente tem, né, bastante casos de alergia ao ovo, assim, mas o pessoal anda tirando leite e colocando leite, Tudo demonizando o leite. E o leite, ele é culpado por tudo, Estela? Não, por quase nada, né? O leite é maravilhoso para sorvete, chocolate, bolo. Não, Ele é incrível! Não, eu não tomo leite, né? Assim, mas eu não tomo leite porque eu nunca gostei muito de leite, mas eu como derivado de leite. Agora, assim, as pessoas têm associado sintomas que não são relacionados à alergia à proteína do leite, porque a alergia, ela é contra uma proteína, né? Isso é teoria. Então, porque as pessoas confundem com a lactose. E aí associam sintomas que não são relacionados à proteína do leite ao leite. Então, por exemplo, uma rinite que é causada por ácaro, coloca a culpa no leite. Uma asma que é causada, por exemplo, também, né, um gatilho é a mudança de tempo, enfim, o exercício físico, aí culpam o leite. Aí vão tirando o leite da dieta da criança, que apesar de sermos os únicos mamíferos que consomem leite, ainda, né, depois de mais velho, ainda é uma fonte de cálcio muito importante, né, e que dificilmente a gente vai conseguir compensar com outras coisas, a não ser que seja uma mãe muito chata mesmo. Mas mesmo sendo muito chata, assim, a quantidade que precisa de cálcio, assim, tem que comer muito espinafre, muito brócolis. Exatamente. Né? É difícil. Então, ele acaba sendo associado a coisas que não estão relacionadas ao leite. Então, não é para deixar de fazer o diagnóstico de alergia ao leite, mas quando, né? E alergia ao leite é um termo tão amplo, porque se a gente colocar tudo dentro de um saquinho, coitado, né? Então, existe alergia ao leite que a gente fala que IgE mediadas, não IgE mediadas, cada uma com uma manifestação, e às vezes é nesse limbo que se perde e aí colocam o leite como culpado para tudo. Mas, de fato, ele não é culpado para a grande maioria dos sintomas que colocam aí. E os outros tipos de alergia alimentar, por exemplo, né? Aqueles alimentos bem alérgenos que a gente fala, né? Amendoim, castanha, camarão. Existe uma forma da gente evitar que o nosso filho desenvolva isso, oferecer de forma mais precoce? Existe alguma orientação? Janela imunológica. Explica o que Fala é, pra doutora. gente isso. Tá. Então, assim, não é nem oferecer de forma precoce. Existem alguns alimentos. Vou voltar, né? Então, existem alguns alimentos que eles têm um potencial alergênico maior. Eu nem gosto de colocar a culpa, falar, esse alimento ele é alergênico. O problema não é o alimento, é o sistema imunológico que perdeu a tolerância ou não desenvolveu a tolerância. Então, né, claro que alguns eles têm mais chance de desenvolver alergia. Então, leite, ovo, trigo, soja, amendoim, castanhas, peixes, né, camarão, frutos do mar. E agora o gergelim também entrou, né, como importante. A gente vai introduzir no momento que é para introduzir. Então, não é precocemente
precocemente, porque precocemente deve ser antes da hora, e isso acontece. Eu pego criança que ainda não tem sinais de prontidão, ou seja, são crianças que nem sentam, mal sustentam a cabeça e já estão comendo. Não vai dar certo, tá? Então, que a criança, a partir dos 6 meses, entre 6 meses, 9, 10 meses, é onde o sistema imunológico mais está reconhecendo aquelas proteínas que são diferentes e indo para um caminho da tolerância, porque a gente pode escolher, né? A gente pode escolher, não, o sistema imunológico ele tem 2 caminhos para seguir. O caminho da tolerância, ele vai entender aquilo como próprio e não vai reagir, ou ele vai para o caminho da alergia. Então, quanto mais cedo, ou seja, nesse período de janela imunológica isso acontecer, é melhor para que ele entenda, não, ó, você pode passar, você é amigo, tá tudo bem. Então, antigamente, deixava para introduzir esses alimentos, principalmente o ovo, né, tardiamente. Então, não é que a gente introduz precoce, é que antes a introdução era tardia. Perfeito. Né? E isso, quanto mais cedo dentro da janela imunológica, diminui a chance dessa criança ter alergia no futuro. E talvez a frase até seja melhor da seguinte forma: a introdução tardia não impede que ela tenha alergia alimentar. Então, veja que são 2 coisas diferentes. Porque, às vezes, introduz-se tardiamente, querendo evitar aquela alergia, mas isso também não pode acontecer. Às vezes, a criança também vai introduzir no tempo certo, e se era para ela ter alergia, ela vai ter. Então, a gente não tem nada assim que consiga prevenir de milagroso. Entra tudo no que a gente já conversou. Então, uma gestação saudável, que a mãe, né, ela tenha um bom consumo de ômega 3 durante a gestação. Isso é uma coisa que tem um impacto muito importante. Durante a lactação também. E durante a lactação também. Né, para aquelas que conseguem amamentar, que tem a suplementação adequada do bebezinho, né? Isso vai ajudar. E que seja introduzido da forma correta. Então, por exemplo, suas crianças tiveram alergia ao ovo. E aí, eu tenho curiosidade de saber, porque eu não os atendi na época da alergia ao ovo, né? Como que você introduziu o ovo para eles? Na introdução alimentar. Mas qual forma do ovo? O ovo estava cozidinho, dei só a clara. Tá. E aí eles pipocaram, o Gael pipocou tudo, a região da boca e o corpinho, né? Mandei foto pra Jete. Jete, dei ovo, e ele pipocou inteiro. E aí ela já me orientou, não oferece mais, pode dar o antialérgico, né? Não ficou irritado, não teve nenhum outro sintoma a não ser o cutâneo, né? Ele ficou todo empipocado. E aí a gente fez direitinho, então até 1 ano ele não teve contato nenhum com o ovo. Eu fui super rígida, então a panela era separada, a bucha que lavava era separada, ele não teve contato absolutamente nenhum com o ovo. E nos exames de sangue ele positivou alguns, que não eram tão graves, eu não lembro exatamente quais, mas positivou alguns. E aí com 1 ano a gente começou o enfrentamento, e aí comecei de novo, dei o ovo cozidinho e não apresentou nada. Já o Ravi, ele empipocou só ao redor da boca, ele não empipocou o corpo. Então, na minha visão, foi mais leve. No que eu fiz os exames, aí ele não positivou nada. Mas, ao mesmo assim, eu também fiquei até 1 ano sem oferecer absolutamente nada com ovo. E com 1 aninho, eu voltei a fazer e dei o ovinho cozido. E eu falo hoje em dia que se eu tivesse uma granja, ainda assim não seria suficiente. Porque os 2... não tem absolutamente nada mais de problema com o ovo. Então, é até uma informação de se passar, né? Porque, de repente, na introdução alimentar, apresenta algum tipo de alergia dessas mais brandas, né? Porque eu sei que tem as reações mais graves. Não significa que para sempre vai ser um adulto com alergia ao ovo, né? Por exemplo. A maioria, né, das vai alergias estar. alimentares. Elas passam. E eu te perguntei pelo jeito que você ofereceu, porque hoje em dia, talvez, a maioria dos meus pacientes, eu tenho muito mais pacientes com alergia a ovo do que leite. Eu tenho bastante de leite, óbvio, mas o ovo tem aumentado demais. E eu vejo que a forma com que é oferecido o ovo na introdução alimentar tem relação com isso. Então, o ovo é para ser oferecido cozido, não é para oferecer ovo mexido. O ovo mexido, dependendo da forma com que ele é feito, ainda tem proteínas cruas e isso aumenta a chance da criança reagir. E é até interessante a gente falar isso, que tem que ser bem cozido, Bem não cozido. pode alimento cru, né? Exatamente. Nenhum Tem que alimento tá a gente dá, imagina o hoje ovo, em dia eles não comem é a ovo. gema bem molinha, eles gostam do Mas aí, caldinho. mas hoje em dia- agora Mas já tá passou, tudo certo. mas não, foi ovo cozidinho mesmo que eles Cozidinho. tiveram. Porque eles têm uma boa pediatra. Obrigada maravilhosa. pela parte que me toca. Ô, Estela, então até as alergias às outras alimentares também, a maioria tende a melhorar com o tempo. Leite e ovo, elas tendem a melhorar. Agora está ficando um pouco mais tardio. Antigamente, 2 anos, essas crianças melhoravam. Hoje, 5, 6, até um pouco mais. O perfil tem mudado. Mas outras alergias, elas tendem a ser mais persistentes. Então, castanhas, ovo, frutos do mar, elas são alergias que tendem a ser persistentes. Uma questão que eu gosto de conversar também no consultório, né? Porque a gente também fica
às vezes a gente pega um assunto e fica muito bitolado nele. Ah, janela imunológica, tem que introduzir aquele alimento. Eu preciso dar camarão para o meu bebê de 6 meses? Gente, não. Depende, é o seu hábito de comer em casa, Exatamente. não é? Então tem que ver como que vai ser Olha, a que realidade maravilhoso esse. daquela família. Mas Toda aqui- semana eu como camarão mas eu em tenho casa. família, né, que tem, que às mora vezes é no família. litoral. Não, mas é a Às família vezes que sim. veio. E aí isso é um hábito. Então, tudo bem. Fora isso, não há necessidade de introduzir. Agora, outras coisas que são mais corriqueiras, são mais comuns, aí sim, de fato, precisa introduzir. E falando do ovo, acho que até depois a gente vai entrar nesse mitos e verdades rapidamente, mas a questão de, meu filho teve alergia ao ovo, não vou dar vacina. Tem isso também, né? Ótimo. E aí, qual que é a sua orientação? Porque eu sei, por exemplo, que a vacina da febre amarela foi uma que a Jete foi comigo Eu lá. sei. Ela foi comigo porque eu falei, acompanhando. vai que dá alguma reação, né? Porque acho que é a vacina que tem um pouquinho mais do teor do ovo ali, não sei explicar exatamente, e correu tudo maravilhosamente bem. Mas às vezes acham que são para todas as vacinas. Ou qual que é a orientação? Meu filho tem alergia ao ovo, eu posso dar vacina nele? Na grande maioria das vezes, sim. Primeiro, a gente vai ter que definir como que foi essa reação, se ele teve anafilaxia ou não. Os que não tiveram anafilaxia vão vacinar normalmente. Anaflaxia, só para falar que é a alergia mais grave. É aquela que Isso. pode evoluir com a combinação de sintomas, né? Então, que pode ter edema de glóteo, Para ou de combinação. respirar, tem que ir aquela pro mais Ou hospital. é uma combinação de sintomas mesmo. Às vezes tem uma manifestação cutânea e gastrointestinal associada. Mas é isso, né? O médico consegue orientar. Então, nessas reações mais graves, vai precisar de uma supervisão, uma avaliação da febre amarela. Mas gripe, tríplice viral, ele pode vacinar. E os que não são graves, por exemplo, das suas crianças, né? Que foram reações leves, pode vacinar tranquilamente. Claro que aqui teve um cuidado, né, da Jete, porque vocês são amigas também. Segundo filho já não foi ninguém, fui eu e ele. Você Segundo filho é desenrolado, Mas né? a gente Mas- faz muito vacina intra-hospitalar também. eu faço lá na clínica, Pra né? observar, né? Ficar em O observação. pessoal da clínica de vacinação vai no hospital, Isso. a gente abre uma ficha lá no pronto-socorro, fica lá em observação Faz. depois. Lá no consultório eu faço isso também. Isso é Então, importante. para as crianças que são graves, que já tiveram essas manifestações e que vão viajar, né, para uma área endêmica e precisa fazer aquela vacina naquele momento, da febre amarela, que eu digo, porque as outras não têm tanto problema, daí a gente faz supervisionado ali na clínica. Legal. Nossa, eu queria mais tempo. Tem como a gente voltar esse cronômetro aí, hein, Mari? Dá pra fazer A um mitos conversa e tá verdades boa, não tá? rapidinho? Quanto tempo? Vamos fazer um Não, a gente vai ping-pong. fazer um ping-pong. Dos nossos mitos e verdades, aquela coisa que você acha que é coisa da vovó, se é verdade ou não. Exatamente. Doutora Ai, eu falei Estela tão pouco, gente. vai nos responder. Queria ter falado mais. Isso. Então você pode Ela voltar. vai A gente voltar. pode fazer, né, Mari? Com certeza. Ó, a gente vai fazer, então, Tá. é um quadro novo, estreia aqui no Pode Isso Mãe, o quadro Ping-Pong, Mitos e Verdades na Pediatria. Tá bom. Entendeu? Então você vai estrear esse quadro. Certo. Então a gente vai te fazer perguntas do senso comum, do conhecimento geral, pra você falar pra gente se isso é um mito ou uma verdade. Tá bom. Então eu vou começar, tá, Mari? Bora. Doutora, fazer natação melhora a asma, é bom pros pulmões? Verdade. Verdade. É para eu só falar a verdade ou mito ou é para eu justificar? É só mito e verdade, né? De verdade, se você achar que é necessário justificar Não, alguma ajuda. coisa, você pode justificar. Esportes, de forma geral, ajudam. Desde que, de preferência, o tratamento seja com ozônio, né? Evitar o tratamento que seja com muito cloro na piscina, porque pode irritar ali via aérea superior. Mas, de fato, natação e esporte ajudam no tratamento da asma. Mas a natação ajuda mais do que outros esportes por ser na água ou Não não? necessariamente. Ok. Tomar sorvete no frio dá gripe? Não, mito. Que da gripe é vírus. Perfeito. Andar descalço da gripe? Mito. Aí isso a gente já sabe, mas para deixar claro, lavagem nasal previne doença respiratória? Verdade. Banho frio ajuda na alergia respiratória? Não, mito. Não tem nada a Por ver? que ajudaria? Será? Sei, esse aqui foi uma pergunta que eu recebi na caixinha que eu abri no meu Instagram. Interessante, né? Porque ela poderia perguntar se piora a alergia respiratória, o banho frio, né? Ela perguntou se melhora. Não, tem então, relação. não. A não ser que tenha, se o paciente tiver uma urticária ao frio, aí ele pode piorar, né? Mas não. Só se for específico. né? Vai. Bichinho de estimação Foco. em casa, como por exemplo cachorro, melhora a imunidade da criança? Depende. Tem estudos que mostram que o contato precoce com o cachorro pode ajudar aí nessa resposta imunológica e diminuir a chance de alergia. Estou acelerando aqui. Mas eu vou falar agora o contrário. Ter bichinho em casa pode dar alergia, pode causar alergia no bebê? Também pode. Dependendo, se ele tiver predisposição genética, Então, só se o bebê tiver predisposição. Se não, não, né? exatamente. Pode ter o bichinho lá tranquilo. pode. Ótimo. Não é para deixar a criança lamber o cachorro, de preferência, né? O gato. Você tem mais um aí? Eu tenho um bom aqui. Vai falando.
Doutora, não posso ligar o ar-condicionado no quarto porque vai piorar a alergia do meu filho? Pode, desde que o ar-condicionado esteja bem limpo e aí numa temperatura adequada, né? Em torno de 24 graus, pode, inclusive, é melhor do que o ventilador. Perfeito, era isso. Viu, Entre Fernando? ventilador Ele ama um ventilador de teto. Eu falo, cara, isso aqui, ó, levanta tudo que tá aqui, ó, de poeira, Sem de falar que ácaro. a pá do ventilador de teto Pelo amor de Deus, limpa ar-condicionado é quanto tempo? vida. De quanto em quanto tempo. Maravilhoso. Acho que foi basicamente isso. Deu pra gente Gente, aprender maravilhoso. demais. Eu acho que foi tão... Eu falei demais e falei pouco. Eu queria ter isso. conversado E você muito nem mais. queria vir, você tá vendo? Não, Gente, não ela- queria mesmo. Você tá vendo? Ela nem queria vir, Mari. Não, agora ela vai ter que vir, Não, porque não a gente queria falou mesmo. hoje de uma maneira muito ampla, né? Dá pra gente esmiuçar muitas coisas Dá aí. pra gente muito, fazer porque é um assunto que rende demais, mas foi show de bola. Exatamente. Obrigada, viu, doutora Estela? Eu que agradeço demais o convite de vocês. Não temos tempo, né? Pode falar o Mas- que você quer. Você- Não, Pode falar, nós temos não, tempo. era só para agradecer mesmo e para falar que a Mari, eu falei que eu Ai, ia meu falar, Deus, né? Que então- como eu conheci a Mari, e eu já contei isso para ela porque ela levou as crianças no consultório, eu tinha levado o Gael. Foi uma pessoa muito importante na minha vida. Quando eu estava passando por um dos momentos mais difíceis da minha maternidade, eu a seguia. Eu nem lembro exatamente porque eu acho que você postava muitos livros enquanto você estava Acho que grávida. Enfim. E aí, como o Gael, ele é um pouquinho mais velho que o Antônio, tudo que ela ia passando, eu fui passando depois. E sem me conhecer, eu mandei uma mensagem para ela no Instagram. Ela pediu meu telefone, sem me Oi. conhecer, e ela me falou tudo que ela tinha passado. Eu me identifiquei com tudo que ela estava passando. E você nem imagina a força que você me deu para passar naquele momento. Ai, que lindo! De chorar todos os dias, não. Mas assim, de verdade, Mari, não tem como agradecer. E eu te falei isso quando você... Ela me pegou de surpresa, levou- porque eu agendei uma consulta, eu fui lá e ela me contou, você não tem ideia, mas aí que depois eu fui ver pelo telefone, eu falei, caramba, eu falei com ela mesmo um tempo uma atrás. história, e assim, a Mari, ela foi demais mesmo de compartilhar, sem nem... Assim, porque eu não conseguia nem conversar com as pessoas ali logo, né? Eu vi o episódio da Aline, que também foi minha obstetra, eu tive depressão, né? Não foi só o blues ali, eu tive, de fato, depressão, e... Eu demorei muito para identificar, então naquele momento eu não conversava com ninguém e eu me senti muito à vontade para falar com você e você me recebeu muito bem. Ai, que Então eu estou aqui hoje por isso e porque a Jete também muitas coisas da maternidade comigo, inclusive da gestação já, né? Apesar dela ser muito mais nova que eu, é uma pessoa que tem muitas experiências e que me ajudou demais. Então saiba que hoje eu estou aqui muito mais agradecendo por tudo que vocês já fizeram por mim. Ai. E não tinha como eu negar, apesar de eu não gostar de gravar, não gostar de falar, eu não tinha como negar esse convite. Ai, Muito que obrigada maravilhoso. E esse é o mesmo. objetivo até do nosso podcast, a gente levar esse aconchego para pessoas que a gente não conhece. Então, a internet tem esse alcance. Então, sim, a rede social tem um lado negativo, tudo tem ônus e bônus. Tem, a internet tem lados negativos, mas olha o que a gente construiu. Então, sim, aquele momento eu me reconheci em você, nas coisas que você fala. Falei, caramba, eu passei por isso, mas eu já passei. Então, deixa eu ajudar ela que está Isso. passando. Então, esse é o objetivo do nosso podcast, que a nossa voz Exatamente. chegue em vários cantos de mulheres que estão passando por situações que às vezes se vê num lugar sem saída, mas tem. E informação é a base disso, né? Já esse é o nosso objetivo. É uma das nossas missões com esse podcast, que que surgiu bom. em resposta a orações. E a gente tem uma missão aqui, que é ajudar outras mulheres com esse tipo de informação que você trouxe hoje, que seja compartilhando experiências como a gente fez sobre o puerpério. E eu fico muito feliz de saber isso. E ali na rede social também, né? A gente compartilha tentando ajudar. E saiba que você me ajuda muito também. Para quem não sabe, gente, a Estela me socorre, tá? Quando eu não sei as coisas, eu fico ligando para ela, ela sempre me responde, sempre ajuda. É isso aí, a gente tem que ter a nossa rede de apoio até para trabalhar, até na pediatria. Isso mesmo. Valeu, foi Muito obrigada, lindo, menina. Ah, obrigada. Vamos mandar um beijo então para todo mundo. Beijo, beijo, beijo. Se já gostou, compartilha, comenta, curta bastante. Semana que vem estamos aqui de volta. E se vocês tiverem dúvidas, pode deixar dúvidas aqui nos comentários, que a gente vai responder sobre qualquer tema. O que a gente não souber, a gente pede ajuda para os universitários. Valeu. Valeu. Beijo.